E aí, pessoal, vamos hoje agora continuar com a nossa parte de redes neurais artificiais. Eu vou apresentar para vocês em específico a rede Perceptron, no caso a Perceptron simples. Para esse material, pessoal, eu aconselho vocês talvez darem uma olhada nesse livro aqui, que é Redes Neurais Artificiais para Engenharia e Ciências Aplicadas, do professor Ivan Nunes da Silva. Então é um livro aí muito bom para a gente poder tomar um pouco de familiaridade com essa parte de redes neurais. Existem até alguns exercícios em cada capítulo, então eu sugiro para vocês, para quem queira realmente começar a pegar algumas redes, até mesmo algumas provas de como funciona o processo de atualização da rede e assim por diante. Beleza? Então peço aí para vocês, se vocês estiverem gostando do meu trabalho, do vídeo, sigam aí no canal do YouTube o meu trabalho, deem joinha também no vídeo, curtam a página do Facebook específica para o meu blog, tranquilo? Então vamos aí continuar sempre com a ideia de difundir cada vez mais conhecimentos, principalmente dessa área tão interessante que é inteligência artificial. Então, pessoal, eu vou tratar aí então da rede Perceptron. O que é uma rede Perceptron? Ela é uma rede neural, só que a estrutura dela ela é a mais simples, que é a ideia que nós temos apenas um neurônio, beleza? Então a gente tem aí um conjunto de entradas, temos apenas um neurônio e temos a saída desse sinal, tranquilo? Mais para frente eu vou mostrar aplicações de como utilizar essa rede para fazer alguns trabalhos, tranquilo? De classificação. Então, uma das coisas importantes que nós temos aqui, pessoal, nessa rede, em todas, né, em geral, nós temos esse elemento aqui. Nós tínhamos antes, eu tinha antes colocado que ele seria o θ, menos θ. Esse menos θ, no nosso caso, significa sempre o seguinte: nós vamos ter um sinal de entrada com valor menos 1, temos um peso W0, correto? Que ajusta o meu sinal de entrada menos 1. Então, para cada amostra, para cada conjunto de entradas que a gente der na nossa rede, nós temos em conjunto esse sinal de entrada também menos 1, que é ponderado pelo W0. Beleza? Mais para frente eu vou mostrar para vocês o motivo específico da gente ter esse limiar de ativação, que seria o nosso bias. Beleza? Então a rede neural Perceptron é basicamente isso. Conjunto de entradas, um neurônio e a sua saída. Beleza? Existem redes Perceptron múltiplas camadas. Existe. Mas nós não vamos tratar, pelo menos nesse momento. Beleza? Então vamos dar uma olhada. Como que funciona aí essa rede? Então nós vamos ter aqui a função de ativação, que seria aqui o nosso G. Ela é uma função degrau bipolar. Beleza? Então o que é a ideia? Ele vai sair um valor 1 ou menos 1. Tranquilo? De acordo com o que? Se o valor do somatório do produto das entradas dos meus pesos, que resulta em U, que é o meu sinal de ativação, se ele for maior que 0, o sinal de saída é 1. Se o meu U for menor que 0, meu sinal de saída é menos 1. Então, esse Y aqui, ele vai sair ou 1 ou menos 1. Beleza? E como que vai funcionar isso? Nós vamos pegar os nossos valores de entrada, multiplicar pelos respectivos pesos, somar esse produto, que resulta em U, e dar como entrada para a nossa função de ativação. Então aqui, ó, se eu tenho ali um x, eu multiplico pelo seu peso. O x1, que é a entrada 1. x2, que é a entrada 2, eu multiplico pelo seu peso respectivo. Menos o θ. O θ, no nosso caso, como eu tinha falado, vai corresponder a quê? Então, esse θ aqui, ele vai corresponder a menos 1 vezes W0. Beleza? A ideia é que a gente vá sempre ajustando o valor desse W aqui, ó, do peso da minha entrada menos 1.
Mais para frente eu vou mostrar para vocês o motivo desse bias aqui. Tranquilo? Então, a ideia é isso. Peguei esse produto aqui, maior que zero, maior ou igual a zero, sai 1. Menor que zero, sai menos 1. Tranquilo? E isso pode variar, pessoal, de acordo com o problema. Então, nós podemos fazer o quê? Alterar a minha função de ativação de acordo com o problema. Beleza? Então, ó, um exemplo dessa rede, bem simples, que a gente tem duas entradas, é muito comumente usado para quê? Para um processo de classificação. Então, nós temos aí amostras de dados que poderiam representar o quê? Vamos supor que nós temos uma amostra uma classe A e uma classe B. E temos aí várias amostras dessas classes, tanto da classe A quanto da classe B. Beleza? Essas classes aqui poderiam ser, por exemplo, duas frutas, né? Laranja e tangerina, mexerica. Beleza? Então vamos supor, por exemplo, que a classe A fosse a laranja e a minha classe B fosse a tangerina. Tranquilo? Não importa muito com a minha letra, na verdade, assim, isso aqui tá até mais bonito do que a minha letra real mesmo. Então, aqui vamos supor que essa classe A aqui fosse o grupo de laranjas e a minha classe B fosse tangerinas. Tranquilo? O que corresponderia a esse X1 e o X2? O X1 poderia ser, por exemplo, o nível de ferro, quantidade de ferro que tem nessas amostras minhas. E o X2 poderia ser, por exemplo, o tamanho, né, de cada uma das amostras. Ou seja, nós temos lá, por exemplo, essa primeira amostra corresponderia ao que? A uma laranja, e ela tem um certo nível aí de ferro e um determinado comprimento, beleza? De raio. Tranquilo? Então, a ideia é basicamente o quê? Que nós vamos pegar cada amostra que nós temos de laranja, verificar os parâmetros que ela tem, beleza? Isso daqui é um outro exemplo que poderia ser, vamos supor que a gente estivesse falando também, vamos supor que A fosse mulher. Nós vamos classificar pessoas, beleza? O B seria um conjunto de homens, beleza? Então, o que é a ideia, pessoal? Esse X aqui poderia representar para cada uma dessas amostras aqui, ó, o peso, por exemplo, e a altura. Correto? Então, o eixo X1 seria o peso e o eixo X2 a altura. Beleza? Então, aqui, se a gente for olhar, nós temos 7 amostras da classe A, que poderia ser, por exemplo, mulher. Beleza? Um grupo de pessoas aí que seriam as mulheres. E nós temos aqui 7 amostras que seriam um grupo de homens. Então, o que é a ideia, pessoal? Eu quero traçar uma reta aqui, eu quero classificar essas amostras, fazer essa separação, beleza? Então, no momento que eu traçar essa reta aqui, ó, entre as minhas amostras, o que é a ideia? Se surgir futuramente uma outra amostra aqui, eu tenho uma outra amostra, né, que eu ainda não conheço qual que é a sua classificação. Eu vou dar entrada, posicionar isso dentro do meu gráfico, beleza? Eu coloco essa nova amostra dentro do meu gráfico distribuído baseado nos valores de x1 e x2, tranquilo?
E o meu algoritmo, minha rede, ela vai ser possível de falar assim, ó, essa nova amostra que eu estou dando como entrada, ela é da classe A ou da classe B. Naquele exemplo, no exemplo inicial, se fosse uma laranja ou se fosse uma tangerina. Ou se fosse um homem ou uma mulher. Beleza? Então, isso, pessoal, vai depender exatamente do problema, do que vocês querem classificar. Então, a minha rede neural ela vai ser responsável por traçar essa reta aqui. Beleza? No momento que traçou essa reta aqui, se a gente tiver uma outra amostra que eu tenho o valor do x1 dessa amostra, tem o valor do x2, eu vou conseguir o quê? Colocar ela em uma determinada classe. Então eu pego a minha nova amostra, posiciono aqui e a minha rede neural vai ser responsável por fazer o quê? Falar se ela é da classe A ou se ela é da classe B. Beleza? Então, se vocês forem ver, é basicamente essa equação aqui, ó, que a gente vai ter. Em outras palavras, se a gente for olhar isso daqui, essa reta, é simplesmente uma reta de primeiro grau. Tranquilo? Nós temos aqui, se fosse representar, nós teríamos essa equação. Então, o objetivo é encontrar essa equação, ou seja, y em função de A mais B vezes x. Tranquilo? Onde aqui, nesse caso, o nosso B seria esse valor aqui, menos o peso 1 dividido pelo peso 2. O A seria o θ dividido pelo peso 2. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante é o quê? É o valor do nosso bias. Beleza? Então, por que é preciso ter o bias? Esse elemento de entrada que eu falei para vocês anteriormente, que é sempre dado como entrada o valor menos 1. É porque se o bias for zero, se ele fosse zero e a gente fosse basear apenas nos parâmetros das minhas amostras, a minha reta que a gente está tentando calcular, ela sempre iria passar sobre o eixo 0, 0. Ou seja, ela sempre iria passar aqui. Beleza? Então a gente não conseguiria fazer esse processo de deslocar nossa reta, por exemplo, para aqui. Tranquilo? Ou fazer até outros processos, como por exemplo, traçar uma reta aqui, por exemplo. Ela seria, então, se fosse sempre o bias fosse igual a zero, ela sempre passaria nesse ponto central. Por isso que a gente precisa desse valor aqui para a gente conseguir deslocar a nossa reta sobre o eixo x. Tranquilo? Então, falem, pessoal, não é muito fácil? Então, a nossa ideia, pessoal, é só achar essa reta, é muito simples. Tranquilo? A gente quer achar essa reta que fique no meio termo, que consiga classificar aí essas duas amostras. Tranquilo? Então, continuando. Uma coisa, pessoal, que o nosso Perceptron simples não faz é classificar regiões, amostras que não sejam linearmente separáveis. Ou seja, a gente for olhar nesse exemplo aqui, nós temos essa classe A, classe B novamente. Nós não conseguimos traçar uma reta de modo que separe as minhas amostras. Beleza? Separem certinho as minhas amostras. Então, o Perceptron não consegue fazer essa separação quando ela não é linear. Tranquilo? A gente poderia até alterar essa função, mas a ideia é o quê? Que nós tenhamos outros tipos de redes, variações, para tratar esse tipo de problema. Mas, no nosso caso aqui, o Perceptron simples, ele não trata dessa classificação onde não é linearmente separável. Beleza? Nós podemos até fazer variações nessa rede, de modo que a gente aceite um percentual de erro. Beleza? Mas não vai ser o nosso caso, pelo menos nesse momento. Tranquilo? Então, um exemplo aí que eu posso falar para vocês que é bem simples, é o que? Vamos supor que a gente tem aí problema de classificação. Eu quero representar
de acordo com o meu valor de entrada, eu quero representar a operação OR, ou seja, de OR. Então vamos supor que eu tenho dois sinais, o sinal 1 e o sinal 2, que eu estou chamando aqui de X e Y, beleza? Aqui ficou invertido, mas tranquilo. Então, pessoal, deixa eu fazer essa correção. Então, pessoal, só fiz aí essa correção aqui, ó, coloquei o Y pelo X, tranquilo? Então, aqui nós vamos ter esse conjunto possível de entrada no sinal 1, que seria o meu X, e temos no sinal 2, que seria o meu Y, esse conjunto de possíveis entradas. E o que seria o resultado da saída, pessoal? Seria o resultado da operação lógica entre o sinal X e o Y. Então, 0 corresponde a falso, ou seja, a ausência de sinal, tranquilo? E 1 seria a presença do sinal, ou seja, aqui seria falso ou falso, resultado falso. Beleza? Falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Inverdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Tranquilo? Então isso aqui é simplesmente operação lógica. Beleza? Então a nossa entrada da rede seria basicamente isso daqui. Colocando num gráfico, igual a gente tem aqui embaixo, nós teríamos o quê? Nós temos em verde a representação do meu sinal quando a saída é verdadeira. Então nós temos aqui esses três casos. E quando é 0, 0, beleza? É porque entrou o sinal 0, 0, que é falso. Tranquilo? Então, qual que é o objetivo disso, pessoal? Usando a rede neural. É traçar uma reta que consiga fazer o quê? Separar as minhas classes. Então, aqui eu teria as classes, por exemplo, as classes A, que seriam esse ponto aqui, esse outro ponto aqui, e esse outro ponto aqui. E a minha classe B, que seria apenas esse ponto. Tranquilo? Nesse nosso caso aqui, nós não teríamos outros tipos de entradas diferentes. Então, não correria o risco de cair aqui uma amostra aqui no meio que não faria sentido. Beleza? Mas é só como realmente um exemplo. Então, se nós formos olhar, é só uma abstração. O objetivo realmente é o quê? Traçar essa reta, para a gente conseguir fazer o quê? Se der, novamente, os sinais de entradas para a minha rede, sinal 1, sinal 2, a minha rede vai conseguir falar se é o resultado de saída falso, 0, ou verdadeiro, 1. Tranquilo? Então, minha rede vai classificar os meus sinais de entrada baseado na regra lógica do OR. Tranquilo? Então nós temos, por exemplo, nós podemos traçar essa reta, essa outra reta também é possível, ela separa, essa outra reta. Então nós temos aí várias retas que poderiam ser traçadas para conseguir fazer o quê? Fazer essa separação aqui das minhas duas classes. Tranquilo? Um exemplo de classificação onde não é linearmente separável. Pegando aquele mesmo exemplo agora de operação lógica, só que trabalhando com um XOR, ou seja, o OR exclusivo. Então, eu tenho os dois sinais de entrada, da mesma forma que anteriormente. Então, se eu pegar os sinais de entrada, eu só vou ter o resultado de saída verdadeiro se um e apenas um desses sinais forem verdadeiro. Ou seja, 0, que seria falso, 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 resultado falso. Falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 falso. Ou seja, é exclusivo. Eu só posso ter um sinal de verdadeiro nos meus dois sinais, para ter um resultado com verdadeiro sendo a minha saída. Então, se eu colocar isso daqui no gráfico, aqui, eu teria justamente essa distribuição, ou seja, o Y aqui sendo 1, beleza? E o meu X 0. Então, seria essa amostra aqui. Tranquilo?
esse outro aqui corresponderia a essa outra entrada, ou seja, x1 e y0. Tranquilo? Então, verdadeiro, verdadeiro. E temos as outras representações, que seria falso e falso. Ou seja, aqui e aqui. Tranquilo? Então, qual que é o objetivo? Se a gente for ver, nós não conseguimos fazer a separação. Eu traço essa reta aqui, ela não consegue dividir as minhas amostras, traço essa outra, não consegue dividir, traço essa outra. Então, acaba que, nesse caso, não é linearmente separável. Então, minha rede não vai conseguir evoluir de modo que ela consiga traçar essa classificação. Beleza? Ela não vai conseguir representar o XOR. Tranquilo? Então, existem formas de representar isso daí com outras redes para conseguir classificar. E tem também formas de, a partir de deduções, beleza? Traçar se é possível ou não separar linearmente algumas amostras. Beleza? Eu não vou chegar a entrar em detalhes, pelo menos esse nível de profundidade. Tranquilo? O objetivo principal é introduzir aí para vocês esse tema de redes neurais. Então aí, basicamente, o processo de treinamento da nossa rede, o que ela vai fazer? Ela vai começar traçando a reta e vai sempre, a cada evolução, a cada iteração, ela vai tentando achar exatamente a reta que corta, que faz a separação entre as minhas classes. Beleza? Então ela vai sempre fazendo esse processo. Coloco a reta, verifico. Coloco outra reta, verifico. E vai fazendo esse processo passo a passo. Tranquilo? Ou seja, a gente vai treinar a rede para ela aprender. Beleza? O que significa aprender para uma rede neural? Significa ajustar os pesos de entrada da minha rede de modo que eu tenha a saída desejada. Tranquilo? Então, uma vez ponderado esses pesos, eu vou ter a rede treinada. No momento que eu tiver uma outra amostra para essa rede já treinada, ela vai conseguir classificar essa nova amostra. Beleza? Então, o processo de treinamento vai ser simplesmente esse, de achar a reta que separa. Então, a minha rede neural vai fazer esse trabalho para a gente. Então, aí nós temos várias formas de caminhar para achar essa reta. Tranquilo? Então, olhando aí, pessoal, como que vai ser esse processo para a gente achar, como eu tinha falado, os pesos ideais para a nossa rede. Que esse aqui é o trabalho. Correto? Se a gente for olhar, anteriormente, aqui nessa equação aqui que eu mostrei para vocês, o objetivo é basicamente o quê? Eu tenho sempre o meu sinal x1 e x2. Tranquilo? Então, se eu tiver um novo valor de x1 e x2, para eu saber qual que é a classe de saída dele, eu tenho de fazer o quê? Eu tenho de saber os pesos, o meu W1 e o W2. Tranquilo? Na verdade, até o W0, porque o bias se transforma no W0. Tranquilo? Então, o nosso problema é basicamente esse, achar os meus pesos. Então, como que é feito esse processo de encontrar os pesos? Existe um processo de treinamento que é relativamente simples, tranquilo? Então, nós temos aí essa equação aqui, que representa o nosso processo de treinamento. Então, nós temos esse W, que é o vetor contendo os pesos. Na primeira iteração, eu criei a rede, esses pesos são gerados aleatoriamente, beleza? Normalmente, esses pesos são o quê? Os meus pesos são sempre estão sempre no intervalo de 0 a 1. Normalmente, e isso pode variar de acordo com o nosso problema. Mas, em geral, a gente classifica sempre, a gente gera inicialmente entre 0 e 1, os nossos pesos. Tranquilo? Então, beleza. Então, nós temos aqui, como que é que funciona esse processo de treinamento, de aprendizado?
ou seja, do ajuste dos nossos pesos. Então nós temos aqui o W atual, que seriam os pesos atuais da minha iteração atual, e o W anterior, que seriam os pesos anteriores à minha execução. Tranquilo? Então a ideia é o quê? Eu vou alterar os pesos anteriores de acordo com essa equação aqui. Então, o meu peso atual, os pesos atuais, eles são o resultado do meu peso anterior com essa equação aqui, que eu já vou explicar para vocês. Tranquilo? Então, uma sugestão para vocês, quem não lembra muito operações de matriz, dê uma olhada, que vai dar uma simplificada aí para vocês. Tranquilo? Então, nessa equação aqui, que é responsável por realizar o ajuste dos pesos, nós temos esse símbolo aqui, que significa o eta. Ele é a constante que corresponde à taxa de aprendizado. Normalmente, essa taxa de aprendizado é bem pequena. Tranquilo? Não tão pequena, porque essa taxa de aprendizado vai falar o quão rápido a minha rede chega no seu processo de classificação dos pesos ou não, correto? Só que eu não posso colocar, se eu colocar um valor muito pequeno, ela vai demorar a convergir para os meus pesos corretos. E se eu colocar um valor muito alto, ela vai sair, né, fora do ajuste e pode, às vezes, cair em outros máximos e mínimos locais e nunca convergir. Beleza? Então, isso é basicamente, às vezes, um processo de treino. Eu vou experimentar, correto? Com diferentes valores, de acordo com os meus problemas. Então, esse eta aqui, essa constante, nós que definimos. No meu exemplo, que eu vou colocar para vocês ali, a gente tem que o valor dela é 0,05. Tranquilo? Isso vai variar de problema para problema. Nós temos o y, que é o valor de saída produzido pelo perceptron. Então, lembrando, pessoal, esse y aqui, dê uma olhada anteriormente, mas esse y é exatamente o resultado das minhas entradas vezes os pesos delas, correto? Então, mais a função de ativação, tranquilo? Então, esse y aqui, que é o valor de saída produzido pelo meu perceptron, é exatamente aquele valor produzido pelo meu neurônio, por aquela rede que eu tinha mostrado anteriormente, correto? Então, vamos supor que aqui, essa saída, saiu o valor menos 1. Tranquilo? E aqui, ó, esse dk corresponde ao valor desejado da minha amostra de treinamento. Então, aqui vamos supor que aqui saiu o valor 1. Beleza? O desejado. Então, o que é a ideia, pessoal? Eu dei como entrada para a minha rede um conjunto de valores como entrada, ali meu conjunto X de entradas, e para essa amostra em específico, ela precisaria sair 1, ou seja, ser da classe 1. Tranquilo? Só que, no nosso caso, quando eu peguei esses valores de entrada, ponderei pelos meus pesos, fiz a somatória, passei pelo meu sinal de ativação, pela minha função de ativação, o resultado final dela foi menos 1. Ou seja, eu estava esperando o valor 1, só que saiu menos 1. Tranquilo? Então, se a gente for olhar aqui, 1 menos 1, aqui o resultado disso dá 2. Então, 2 vezes a minha taxa de aprendizado, vezes o quê? O meu conjunto de entradas para a minha amostra. Então, a gente for olhar esse K aqui, ó, esse K corresponde especificamente a uma das amostras que eu estou dando como entrada para o meu treinamento. Beleza? E dk corresponde ao valor desejado de saída para minha determinada amostra K. E x, K corresponde os meus valores de entrada, beleza? Para a minha késima amostra de treinamento. Beleza? Então, resumidamente aí, que nós temos pesos da minha rede.
taxa de aprendizado, diferença entre o meu sinal desejado de saída para minha amostra, K, o que foi resultante da minha saída da rede, vezes a minha própria amostra de entrada. Tranquilo? De certo modo, nós podemos fazer resumir isso, ou seja, é simplesmente a atualização dos pesos, do meu vetor de pesos. Tranquilo? Então, isso aqui é simplesmente uma simplificação desse modelo, pessoal. Então, aqui, pessoal, nós temos o algoritmo Perceptron já fazendo o processo de treinamento. Então, eu vou explicar aí, breve para vocês, como que ele funciona. Tranquilo? Só que, mais uma vez, pessoal, mais para frente eu vou mostrar isso na prática, até mesmo com os cálculos. Então, não precisem ficar apavorados aí se acharem difícil. Tranquilo? Porque eu falei, é muito fácil esse algoritmo, essa rede. Então, inicialmente, aqui no passo 1, nós temos de obter o conjunto de treinamento e associar o conjunto de treinamento com as minhas saídas desejadas. Beleza? Então, naquele caso do OR, eu tinha 4 amostras de treinamento e tinha 4 saídas desejadas, uma para cada amostra. Beleza? Nós temos de inicializar o nosso conjunto de pesos, ou seja, nós vamos gerar valores aleatórios para os meus pesos. Lembrando, se eu tenho dois valores de entrada para cada amostra, então eu vou ter 2 pesos, sem contar, é claro, o peso do bias. Tranquilo? Então, contando com o peso do bias, nós temos 3 pesos que a gente precisa ajustar. Se a minha amostra aí tem 20 valores de entrada, nós vamos ter 20 pesos. Tranquilo? Além disso, nós temos também de especificar a taxa de aprendizado, aqui no passo 4, inicializar o contador de épocas, tranquilo? Esse contador de épocas, nós podemos às vezes especificar para ele parar de acordo com a quantidade de épocas, mas em geral isso aqui é simplesmente para contar qual o momento que ele conseguiu convergir para a nossa classificação correta. Beleza? Então, e aqui, nesse próximo passo é o quê? Repetir as seguintes instruções. Nesse processo aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar o processo de aprendizado. Ou seja, nós vamos atualizar os pesos da minha rede para ela conseguir convergir para os valores desejados. Beleza? Então, coloco aqui nessa variável erro, no passo 6.1, como inexistente. Ou seja, não existe erro. Então, o objetivo é, essa repetição só vai parar quando não existir nenhum erro. Então, eu falo inicialmente que não existe. Se existir o erro, lá no meu algoritmo ele vai falar. Então, é basicamente essa ideia. Eu inicio considerando que a minha rede está treinada. Beleza? Eu verifico se ela está treinada. Se ela estiver treinada, vai sair como inexistente, que não existe erro. Caso contrário, eu tenho de fazer um ajuste na rede, eu vou e marco essa variável como existe, ou seja, existe erro no meu treinamento. Tranquilo? E aqui, pessoal, no passo 6.2, que é exatamente o mais importante, onde nós vamos fazer o treinamento da nossa rede, ou seja, nós vamos ponderar os pesos. Então, para cada amostra de treinamento, beleza? Nós vamos executar esse passo aqui, que corresponde ao quê? U, que é o nosso sinal de ativação, corresponde a quê? Peguei uma amostra, a amostra 3, por exemplo. Vamos pegar os pesos, multiplicar pelas entradas dessa minha amostra, dessa amostra 3, realizar somatório, e aqui nós temos o U, que é o meu sinal de ativação. Tranquilo? Então, isso aqui é o produto das minhas entradas pelos pesos. Esse T aqui, pessoal, é simplesmente porque seria a transposta dos meus pesos, mas é basicamente a mesma coisa, tranquilo? É simplesmente o produto entre pesos e entradas. Somou isso tudo, a gente dá isso como entrada para a minha função G.
Beleza? Lembrando que G seria o quê? A minha função de ativação. Então, esse sinal aqui é basicamente a nossa função. Ou seja, vamos supor aqui, naquele caso que eu tinha passado para vocês, se o meu U for maior ou igual a zero, então, ó, se o U é maior ou igual a zero, o resultado de saída, que corresponderia ao meu Y, é igual a 1. Se o meu U é menor que zero, então o resultado é menos 1. Beleza? Isso aqui poderia representar, por exemplo, zero. Vai depender de acordo com o quê? Com a minha função de ativação. Tranquilo? Fiz o produto, passei no sinal, tenho o resultado. Então, ó, aqui eu verifico, depois de fazer isso, eu já tenho o resultado de saída da minha rede. Se o valor que saiu aplicando para aquela amostra for diferente do desejado, eu tenho de fazer o quê? Ajuste do peso. Ajuste dos pesos. Beleza? Então, esse passo 6.2.3.1 corresponde basicamente a quê? Ajuste dos pesos. Eu dei os sinais de entrada para minha rede para aqueles pesos que ela já tem. E o resultado final para aquela amostra não foi o desejado. Tranquilo? Então, por isso que a gente tem de fazer o ajuste dos pesos. Aqui nós temos de setar a variável erro, falando que existe ainda um erro, ou seja, a gente não pode parar o treinamento da minha rede. E aqui nós temos aquela equação que eu tinha passado para vocês há pouco. Taxa de aprendizado, valor de saída desejado, valor real que saiu da minha rede para aquela amostra e o conjunto de entradas. E isso, resultado dessa operação, nós fazemos o ajuste dos pesos. E isso fica até enquanto existe erro. Enquanto existe erro, fica nessa repetição. No momento que não existe erro, ele para. Tranquilo? Então aqui nós temos aquele outro algoritmo que era para fazer o treinamento da nossa rede Perceptron, e aqui nós temos a fase de operação. O que é a fase de operação? Uma vez com a rede treinada, nós temos na fase de operação o quê? Qualquer outra amostra, a minha rede já consegue classificar. Beleza, pessoal? Então isso daqui é simplesmente para classificar novas amostras. Então aqui nós temos, nesse processo, obter a amostra a ser classificada, pegar o conjunto de pesos já ajustados durante o treinamento, tranquilo? E fazer o quê? Faço o produto das entradas com os pesos, verifico o sinal de saída. Se o meu valor de saída for menos 1, então a amostra é da classe A. Caso contrário, se o valor de saída é 1, significa que é da classe B. Beleza? Esse valor 1 menos 1 aqui, como eu falei, depende da sua denominação do problema. Tranquilo? Então aqui eu estou falando, eu estou associando a saída menos 1 à classe A e a saída do 1 à classe B. Beleza? Então aqui, pessoal, dá um exemplo. Vamos supor que nós vamos classificar tangerinas e laranjas. Então eu tenho três parâmetros de entrada, o x1, x2 e x3. x1 corresponde à quantidade de miligramas de fósforo. Pessoal, são só valores que eu fiz suposição, então não levem muito a sério, pelo menos os valores, mas o treinamento é esse. Então aí, a quantidade de miligramas de fósforo para cada uma das amostras. No caso aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 amostras. 2 amostras de tangerina e 2 amostras de laranja. Aqui a quantidade de fósforo, nível de acidez, ácido fósforo, não lembro certinho o que era, eu só peguei esses valores. E aqui a quantidade de cálcio. Tranquilo? Então, se o valor for menos 1, significa que é tangerina. Se for menos 1, laranja. 1 tangerina, menos 1 laranja. Então, esses parâmetros aqui definem para a amostra 1, que é uma tangerina, os seus valores. Essa amostra 2, que é de uma tangerina também, os seus valores. A amostra 3 é uma laranja.
e a amostra 4 é um laranja. Se nós formos, pessoal, representar esses valores aqui em um plano tridimensional, nós teríamos, por exemplo, esses dois aqui, meio rosinhas aqui, roxos, que corresponderiam ao quê? Corresponderiam às minhas amostras de tangerina, e em azul, esses dois pontos corresponderiam a laranja. Então isso aqui eu simplesmente peguei esses valores aqui, ó, x1, x2 e x3, e coloquei no plano tridimensional, beleza? Então o meu algoritmo, minha rede neural, ela é responsável por fazer o quê? Ela tem de traçar uma reta aqui, ó, de modo que consiga dividir esses dois pontos, onde no momento que eu tiver uma nova amostra, por exemplo, uma nova amostra aqui, que eu não conheço qual que é a sua classificação, ela vai conseguir delimitar, falando se ela é da classe A ou da minha classe B. Beleza? Então aqui está a distribuição dessas 4 amostras no plano, baseado no x1, x2, x3, e o meu plano traçado pela minha rede. Beleza? Então eu preciso ponderar, achar os pesos para traçar esse plano que separa as minhas duas classes. Tranquilo? Então, ó, no exemplo de execução, para esse conjunto de entradas aqui, como que ficaria o processo de treinamento da minha rede? Então, eu estou considerando aí, gerei esses pesos aqui de modo aleatório, ou seja, esse valor inicial aqui seria o W0, meu segundo W1, meu terceiro W2 e o meu quarto é o W3, correto? Esse é o conjunto de pesos que eu gerei aleatoriamente, tranquilo? Especifiquei que a minha taxa de aprendizado é de 0,05, os valores desejados para cada uma das amostras, tranquilo? Se a gente for olhar aqui, 1 para a primeira amostra, 1, que é tangerina. Valor 1 para a minha segunda amostra, que também é tangerina. Valor menos 1 para a amostra 3, que é laranja. E valor menos 1 para a minha amostra 4, que também é laranja. Tranquilo? E aqui nós temos o conjunto de entradas, ou seja, esses valores aqui, ó, x1, x2, x3, para cada uma das amostras. Tranquilo? Lembrando, como eu tinha falado, esse valor menos 1 corresponde ao meu valor de bias, que é para fazer aquele ajuste do meu plano, da minha reta que eu estou traçando. Correto? Por isso que aqui, ó, é sempre constante o valor do meu bias. O que vai mudar é o quê? O que muda é o seu peso W0. Ou seja, o peso desloca ali o meu plano. Tranquilo? Então, pesos, taxa de aprendizado, valores desejados de saída e as minhas amostras. Como que funcionaria aí o ajuste de peso? Então nós temos aí, vamos pegar por exemplo a primeira amostra, né? Então nós temos aqui esse conjunto W de pesos, que é o nosso peso atual, mais 0,05, que é a taxa de aprendizado, vezes 1, que é o valor desejado, menos 1, que é o resultado da saída do quê? De pegar esse conjunto de entradas, passar no peso, somar tudo, verificar o sinal de saída, e o sinal de saída foi exatamente menos 1. Tranquilo? Ou seja, o que isso daqui significa, pessoal? Para esse conjunto de pesos, para a minha amostra, que eu estou passando aqui, que no caso seria a amostra 1, o resultado final de saída foi exatamente 1. E o que é que era desejado? Era desejado que o sinal de saída fosse 1. Ou seja, dei os valores de entrada, os sinais de entrada da minha rede. O resultado foi exatamente o esperado. Esperava 1, saiu 1. Tranquilo? Então, dando uma olhada aí mais específico, processo de treinamento da nossa rede. Então, supondo que eu gerei esses valores agora, outros valores de peso aleatórios. Esses pesos aqui para a minha rede, para cada um dos Ws.
beleza? Peguei a primeira amostra, dei como entrada menos 1, 0,1, 0,4 e 0,7. Faço o processo de realizar aquele cálculo. O que é aquele cálculo que eu tinha falado para vocês? Eu vou pegar cada um. Desculpem, aqui ficou errado, deixa eu só corrigir aqui rapidamente. Que aqui os nossos pesos são. Acontece, vamos lá. Então aí, para esse conjunto de entradas aqui, eu faço o quê? Eu vou fazer o produto entre cada peso e cada entrada. Beleza? Então aqui, W0 vezes X0, W1 vezes X1, W2 vezes X2, W3 vezes X3. Fiz esse produto de cada um, faço a soma. Ou seja, menos 1 vezes menos 0,241 mais 0,1 vezes 0,680 e assim por diante. O resultado final, que seria o nosso sinal de ativação, 0,0083. Então esse é o valor resultante do que? Para esse conjunto de entradas, para esse conjunto de pesos, eu tenho esse valor. Tranquilo? E aqui, o que nós fazemos? Uma vez feito isso, sei o valor final do meu sinal de ativação, eu dou para a entrada como para a minha função de ativação. Correto? Então, ó, se o valor de U for maior ou igual a zero, vai sair 1. Se o valor de U for menor que zero, sai menos 1. Tranquilo? Então, G de menos G de 0,0083 é igual a 1. Tranquilo? Se formos olhar, pessoal, esse valor 1 é exatamente aquele esperado para esse conjunto de entradas. Correto? Então, nesse caso, os meus pesos não são ajustados. Agora, por exemplo, para a amostra 3, temos esse conjunto de entradas, aquele mesmo conjunto de pesos anteriormente que eu já tinha usado. Faço aquele processo do produto entre entradas e pesos. O resultado final, menos 0,0392. Passando pelo meu sinal de ativação, que é minha função de ativação, bem dizendo, o resultado final é menos 1. Tranquilo? Então, nós temos de fazer todo esse processo. Tranquilo? Esses aqui, no caso, esses pesos que eu coloquei, pessoal, já são pesos ajustados. Ou seja, já é o peso correto para o meu problema. Então, o trabalho da minha rede neural, naquela fase de treinamento, é achar esses pesos ideais. Ou seja, corretos. Tranquilo? Então, pessoal, eu vou aí acabar com essa primeira parte da rede Perceptron por aqui. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês a rede Adaline, que é uma variação da nossa rede Perceptron, beleza? Perceptron simples. Então, é um prazer aí estar com vocês, pessoal. Até o próximo vídeo e bons estudos!